Oi pessoal, estamos aqui na parte 2 do vídeo sobre essa máquina de ensaio universal servomecânica e hoje nós vamos falar um pouco sobre o software. O software dessa máquina, ele tá aqui no canto superior direito do desktop. Embaixo a gente tem um instalador e embaixo do instalador a gente tem o usuário e senha. Tá? No caso, quando vocês abrirem o software, ele vai pedir para colocar o usuário e senha aqui, é só copiar e colar. Beleza, pessoal? Abrindo aqui o software, vocês vão ver que tem várias coisas aqui que estão apagadas ou zeradas, certo? Isso porque a máquina não está conectada ainda. Aí, para conectar, você vai clicar nesse botão conectar no canto superior esquerdo. Aí, assim que você conectar, você já vai ver muita coisa acontecendo por aqui, tá bom? Então, isso quer dizer que a máquina está conectada. Então, vamos começar aqui por essa unidade de medida que chama encoder. O encoder, ele é a unidade de medida que, ele é a variável que vai medir o deslocamento da máquina, tá? Na verdade, o deslocamento entre os seus dois sensores, certo? Então, aqui, no caso, o sensor, no caso superior, ele já foi acionado, tá vendo? É por isso que aqui a máquina parou de subir. E no caso apareceu fim de curso superior. Se eu descer a máquina, a gente vai chegar no fim de curso inferior. Certo? Fim de curso inferior, tá? Lembrando que o encoder, ele tá te mostrando o deslocamento da máquina, no caso em milímetros, só que ele tá te mostrando o deslocamento entre os dois sensores, tá? Se eu movimentar o sensor para além do limite da máquina, o encoder, ele vai zerar, né, no limite superior da máquina. Lembra que eu falei sobre o limite da máquina? Exatamente. Vamos fazer um teste? Então, vamos lá. Joguei o meu fim de curso superior lá pra cima, bem acima do limite superior da máquina. Tá vendo que a máquina aqui, ela já tá quase chegando no seu limite superior, tá? E o encoder aqui tá marcando quase zero. Vamos continuar subindo. Pronto. Fim de curso superior. Não é o limite do sensor, é o limite de proteção da máquina, né? Para que não seja danificada as garras aqui do ensaio de tração. E você vê que o seu encoder zerou. Agora a gente vai descer ele até o limite inferior da máquina para ver qual que é o deslocamento máximo que a máquina tem. Já diminui mais, né, o fim de curso de sensor do limite inferior da máquina. E agora eu vou então cheguei aqui no meu limite inferior da máquina. Então o deslocamento total da máquina é de 265 milímetros. Seria aí, né, 26,5 centímetros, tá bom, pessoal? Então, esse é o deslocamento total da máquina. Quando a gente usa o sensor, tá? É óbvio que esse valor aqui, ele vai estar dentro, o intervalo dos sensores, ele vai estar dentro desse valor, tá? Para você chegar num zero, basta você tarar lá no limite inferior da máquina, tá bom? Vamos mudar o sensor e fazer isso? Diminuir aqui o meu sensor
de fim de curso superior. É importante ficar esperto para ver se o sensor não vai pegar aqui na base, tá? Ele tem que estar a mais ou menos 3 milímetros, tá? Então, nós chegamos aqui no fim de curso superior que eu demarquei com sensor. Aí, se você ver, o seu início, ele tá em 55, né, 55 milímetros. Para você fazer disso um zero pro teu ensaio, basta você tarar, certo? E aí, esse é o seu zero inicial. Aí, se você descer até o seu fim de curso inferior, você vai ter o deslocamento total no caso do seu ensaio. Então, cheguei aqui no meu fim de curso inferior, tá vendo? E vamos ver quanto que deu o deslocamento total da máquina. Então, deu 122, tá bom? Então, esse, no caso, seria o meu deslocamento total do ensaio que eu vou fazer em virtude do meu posicionamento dos sensores de fim de curso, tanto superior quanto inferior. Beleza, pessoal? Bom, pessoal, falando agora sobre esse LVDT, existe dispositivos que você pode colocar na máquina como complementos de ensaios ou para ensaios específicos, né? Como eu tinha dito, aqui a gente tem 3 entradas, né? LVDT1, LVDT2 e o LVDT3, que no caso é o nosso clip gauge, tá? O clip gauge, que é aqui o nosso LVDT3, que ele tá habilitado já, ele é utilizado como um extensômetro, tá? Nos próximos vídeos eu vou fazer ensaios utilizando ele e também vou demonstrar um pouco sobre ele, tá bom? Mas por enquanto, entenda que existem 3 entradas para outros dispositivos que podem ser adicionados à máquina, tá? E no caso aqui, o LVDT3 é para o clip gauge, que é o extensômetro, tá bom? Vou aproveitar já e mostrar o extensômetro para vocês. O extensômetro, ele tá nessa caixinha, tá? Essa caixinha, ela vai ficar aqui, em cima de outros apetrechos, no caso do nosso durômetro Rockwell. Dentro dessa caixa, existe aí o nosso extensômetro, tá? Então, como eu te falei, ele tem uma entrada que ela vai encaixar lá no clip gauge, que eu mostrei agora há pouco, e esse aqui é o extensômetro, tá bom? No caso, o corpo de prova, ele é encaixado aqui. E eu vou mostrar para vocês como encaixar tanto o corpo de prova cilíndrico, quanto o corpo de prova quadrado, tá? Quadrático, no caso. Então, pessoal, esse aqui, então, é o extensômetro. E eu vou ensinar vocês a colocar um corpo de prova quadrático nele, tá bom? Primeira coisa é puxar essas 2 garrinhas para trás. Ele é um instrumento bem frágil, tá? Aí eu vou colocar a garrinha aqui. Desculpa, eu vou colocar o corpo de prova aqui e venho empurrando essa garrinha para cima. Demorou, mas consegui. Certo? Então, ó, o corpinho de prova fica preso. Esse cotovelinho fica para trás do corpo de prova. E o mais importante é
Esses dois sensores são o que vai medir o quanto que o seu corpo de prova está deformando à medida que está fazendo o ensaio. Beleza? Pronto. Beleza, pessoal? Então, quando o corpo de prova for cilíndrico, vocês vão encaixar ele aqui nessa dobradinha aqui. Não sei se vocês conseguem ver. Então, vem aqui por trás. Beleza? Então, o corpo de prova tá tocando os dois sensores do extensômetro e ele fica preso nesse cotovelinho aqui em cima. Tá bom? Pronto. Então, sobre o extensômetro também, a gente tem uma abertura máxima aqui, e como vocês podem ver, ela é limitada por esse parafuso. Então, é bem simples, você pode colocar o mínimo e o máximo, simplesmente apertando esse parafuso aqui com uma chave Allen, beleza? Importante, também falando um pouco sobre o clip gauge, é extremamente importante não deixar o corpo de prova romper com o clip gauge, né, com o extensômetro no corpo de prova, tá? Você pode danificar o clip gauge, danificar o extensômetro e aí não tem mais como utilizar. Pessoal, falando também um pouco sobre os sensores e fim de curso, você também pode fazer um ajuste do fim de curso, né, através da máquina, sem a utilização dos sensores. Entretanto, para uma maior segurança, sempre utilizar os sensores para fazer o ajuste de início e final de curso, tá bom? Falando também sobre fim de curso e ajuste fino, né? Porque no caso isso aqui é utilizado para um ajuste grosso, né? Por assim dizer. Ou seja, a velocidade de movimentação da máquina é bem grande. Se você quiser um ajuste fino, no caso, quando você já está quase chegando perto do seu corpo de prova, você vem aqui nessa aba preparação, certo? E aqui você vai ter um ajuste fino e a porcentagem de velocidade que você vai ter no seu ajuste, tá? Existe o ajuste persistente, que é aquele que você vai clicar uma vez e ele vai subindo até você parar ou descendo até você parar, tá bom? E este aqui do lado, que é o comando, ele vai se movimentar somente enquanto você tá apertando o botão, tá? A taxa de subida dele aqui, ela tá em 30%, pode ser 100, que seria quase um ajuste grosso. Mentira, quase um ajuste grosso não. Bem menos ainda, até o 100% ainda bem lento, tá vendo? Vou colocar uma subida aqui com ajuste grosso para vocês verem a diferença. Ajuste grosso, comando em 100%. Tá vendo? Então, aqui é o seu ajuste fino da máquina, tá bom? Muito importante este botão aqui de retornar, ele não deve ser apertado em nenhuma circunstância a princípio, tá? Porque ele é um botão que ele vai retornar à origem do processo. E se o seu corpo de prova estiver ligado à máquina, você pode estragar a máquina de uma certa forma, estragar ou o sensor de carga ou sensores de fim de curso, tá bom? Então, por favor, não apertar esse botão em hipótese nenhuma, tá bom? Bom, pessoal, voltando a falar aqui sobre a tara, do lado do botão tara tem o botão absoluto. Então, eu tô no meu fim de curso superior. Se eu tarar, por exemplo, como 0 para começar o meu ensaio e
por algum motivo eu quiser voltar, é só apertar absoluto e você vai ter o valor real já de deslocamento da máquina com relação ao fim de curso superior da máquina, tá? No caso aqui, eu tô no meu fim de curso superior do sensor e para transformar ele em 0, eu aperto na tara. Se eu quiser voltar, eu aperto no valor absoluto. Agora, falando aqui sobre a carga aplicada, nós temos, como eu já tinha dito, a nossa célula de carga, que é um equipamento de segurança. Sem ela e sem os sensores, a máquina não funciona. E para isso, eu vou desplugar aqui a célula de carga, só para que vocês vejam o que acontece. Quando eu desligo, aparece essa mensagem de sobrecarga e o valor aqui nominal, ele zera, né, por assim dizer, chegando aqui numa numeração aleatória, tá? Neste caso, se eu quiser movimentar a máquina, ela não vai movimentar, tá? A título de curiosidade também, essa célula de carga, ela suporta como carga máxima 10.000 kgfs. Vou ligar novamente aqui. Um ponto importante e bem interessante tem algumas, como por exemplo aqui, o clip gauge, você tem aqui uma sobressalência que tem que encaixar perfeitamente nesse vão aqui do plug, certo? No caso, para a célula de carga não tem, então não faz muita diferença em que lado que vai ficar essa saliência aqui, tá? Mas para outros, como o clip gauge e o LVDT2, é necessário observar, tá? Onde vai encaixar essa saliênciazinha aqui, tá bom? Já fiz o encaixe. Você vê que aquele alerta de sobrecarga, ele já sumiu. E a máquina volta a se movimentar, beleza? Só retomando uma informação importante sobre o extensômetro, né? O extensômetro, ele tem uma variável máxima de 25 milímetros, tá? Então, ele vai de 0 a 25 milímetros na sua unidade de medida. Beleza, pessoal, agora eu vou falar para vocês sobre como administrar, né, como inserir um corpo de prova, tá, aqui no sistema para poder fazer ensaios. Agora, pessoal, eu vou ensinar vocês o pré-requisito, né, para um ensaio de tração. Então, primeiramente, né, é necessário criar um projeto, depois criar um corpo de prova e depois criar um script, tá? Vou ensinar para vocês o passo 1 e 2, como criar o projeto e como criar o corpo de prova. Então, para criar o projeto, a gente vem aqui no canto superior esquerdo, projeto, criar novo projeto. Vou colocar um nome arbitrário aqui, como A1. Vou colocar B1, certo? Salvar. Pronto, já criei o meu projeto, ele chama B1, tá? Aqui em cima, vocês podem reparar que o nome foi salvo, tá bom? Agora, eu vou criar o corpo de prova. Eu venho aqui em corpo de prova, editar corpo de prova. Vai abrir uma caixa de diálogo nova. Aí eu vou clicar em inserir. Vou clicar aqui em amostras. Como não tem nenhuma ainda, eu coloco adicionar. Coloco o nome da minha amostra. Minha amostra vai chamar
A1. Ok. Identificação do corpo de prova, eu posso colocar A1 também. Depois eu seleciono se o meu corpo de prova ele é cilíndrico ou prismático. No caso, eu vou fazer um exemplo de um corpo prismático. Vou colocar as medidas dele em milímetros, tá? Então, arbitrariamente aqui, eu vou colocar um corpo de prova de 20 por 10 por 30, tá bom? A massa, se você quiser colocar, não tem problema, é uma informação a mais, entretanto, ela não entra dentro dos parâmetros do processo do ensaio de tração, tá? E aí eu coloco inserir. Deu certo? Corpo de prova A1 cadastrado. Dou um ok. Então, meu corpo de prova já foi cadastrado. A título de exemplo, eu vou colocar aqui o cilíndrico. Então, no caso, aqui nós vamos colocar o comprimento, a altura, no caso do cilindro. Vou colocar 20. E aqui o diâmetro, tá, pessoal? Isso é muito importante. Porque aqui no desenho ele tá mostrando o raio, tá? Mas aqui você vai colocar o diâmetro da amostra, tá bom? Vou colocar 10. Mesma coisa. Vou trocar aqui, né, o nome, porque senão vai confundir. Vou colocar A2. Inserir. Corpo de prova A2 cadastrado. Vou voltar. Aí você vê aqui que seus dois corpos de prova já estão cadastrados. Tá bom? E aqui diz que não foi ensaiado ainda. O que é importante saber é, cada corpo de prova que você for ensaiar, você tem que fazer um cadastro dele, tá? Eu não posso ensaiar o mesmo corpo de prova mais de uma vez. Então, para cada vez que eu tiver que ensaiar, eu vou ter que entrar aqui e adicionar um corpo de prova, tá bom? Mais pra frente, eu vou mostrando como importar o corpo de prova já cadastrado, como evitar ter que cadastrar um corpo de prova por vez, tá bom? Aí vai ficar para os próximos vídeos, tá bom, pessoal? Então, aqui para finalizar, como eu já fiz o cadastro do corpo de prova, para começar o ensaio, eu tenho que chamar ele aqui, tá vendo? Se eu clicar aqui, ó, eu tenho dois corpos de provas cadastrados, certo? E aqui eu tenho os dados dele, certo, pessoal? Então, por enquanto é isso.